Bom dia a você que nos assiste aí na nossa IBD Online, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a você que nos assiste em outro horário, né? Mais uma vez aqui estamos para falar da palavra de Deus, né? Baseado aqui no estudo de Tiago, né? O nosso capítulo de hoje, né? Sobre a nossa aula de hoje, né? Tiago 5, né? De 1 a 6, né? Eu vou fazer a leitura geral e depois a gente vai por parte. Bom, diz assim: preste atenção, vocês que são ricos. Chorem e gemam de angústia por causa das desgraças que os esperam. Sua riqueza apodreceu e suas roupas finas são trapos comidos por traças. Seu ouro e prata estão corroídos. A mesma riqueza com a qual vocês contavam devorará sua carne como fogo. Esse tesouro corroído que vocês acumularam testemunhará contra vocês, né, nos últimos dias. Por isso, ouçam os clamores dos trabalhadores em seus campos, cujos salários vocês retiveram de modo fraudulento. Sim, os clamores dos que fizeram a colheita em seus campos chegaram ao ouvido do Senhor dos Exércitos. Vocês levam a sua vida de luxo na terra, satisfazendo os seus desejos e engordando a si mesmos para o dia do abate. Condenam e matam inocentes sem que eles resistam. Né? A grande ideia, né, desse trecho da carta de Tiago é: Deus está atento ao clamor do oprimido e tomará providências. Aqui a gente observa o Tiago já, né, toda a carta de Tiago, né, é muito interessante que ele é muito direto e às vezes até muito duro, né, nas suas sentenças, né, ele é muito assim duro e direto, né, no que ele tem para dizer. E aqui ele faz uma advertência aos ricos opressores, né. Ele vem já do capítulo 4 falando sobre a aproximação de Deus e sujeição a Deus, né, e ele já começa no capítulo 4 um aviso ao altiver, né. Tiago exorta a um estilo de vida cujo a ideia, cujo centro é a dependência do plano de Deus, dos planos de Deus. Aqui a gente tem também, né, dentro desse contexto da carta de Tiago, né, a gente tem a ideia, o contexto do campo, né, essa relação feudal, digamos assim, né, e a exploração dos grandes proprietários de terra. Né. A gente também observa, né, que os proprietários de terra judeus estavam quebrando a lei de Moisés, né, porque o pagamento deveria ser feito até todo final de dia, né. E aí também a gente observa também um contexto, né, de revoltas, né, de tensões sociais, né, antes da guerra judaico-romana, né, característica aí do período do contexto dessa carta. A gente vai observar aqui no capítulo 1, né, o chamado ao luto, né, dos ricos, né, opressores. Ele começa assim: presta atenção, vocês que são ricos, chorem e gemam de angústia por causa das desgraças que os esperam. Né? É interessante a gente observar uma coisa aqui, né? Tiago começa fazendo, né, chamando a postura de luto, uma postura de contrição ao juízo que viria contra os ricos opressores, né? E é interessante que, se a gente ler o capítulo 4, né, que ele está falando, digamos, ao público mais aberto dessa carta, né, ele também chama uma postura parecida, né? Ele chama, né, aos irmãos da igreja, né, a que insistiam em ter amizade com o mundo, né, que ter uma espécie de relativização aí da sua relação com o mundo, né, ele chama aqueles irmãos, né, a uma postura também de luto, né, de lamento dos seus pecados, né, tanto é que ele diz assim, né, que haja choro em vez de riso, e tristeza e alegria, né, humilhe-se diante de Deus e ele vos exaltará. Né? Então a gente observa o quê? Que a mesma ação que Tiago pede aos irmãos, né, no seu público mais geral, né, essa ação de contrição, essa ação de luto, né, pelos seus pecados, né, ele também pede dos ricos. Né? Ou seja, né, aqui a gente observa que para Deus,
né? Assim, a riqueza ela não é diferente. Deus não vê o rico diferente do pobre, né? E a gente observa que em ambos o problema é o mesmo, é a distância do coração de Deus. É justamente essa ideia da natureza, né? O dinheiro não torna o rico mais perverso, né? O dinheiro não torna o rico mais virtuoso, a pobreza não torna o pobre, né, mais virtuoso, né? Ou pior, né? Assim, ambos o problema é o mesmo, né? O coração altivo longe de Deus, né? Ou seja, Tiago ele está chamando, né? Começa, né, um chamado de juízo, né? De advertência, né? A mesma forma que ele fala aos seus irmãos, né? Entre luto, né? Sintam o peso dos seus pecados e chorem por eles e se humilhem diante de Deus. Continuando o nosso texto, né, a gente vê que a inutilidade das riquezas diante de Deus. Tiago 2 é a partir do 2. Tiago 5 a partir do 2. E diz assim: sua riqueza apodreceu e suas roupas finas são trapos comidos por traças. Seu ouro e prata estão corroídos. A mesma riqueza com qual vocês contavam devorará sua carne como fogo. Esse tesouro corroído que vocês acumularam testemunhará contra vocês nos últimos dias. Aqui Tiago ele enfatiza essa inutilidade das riquezas diante de Deus, né? E aqui é interessante observar uma espécie de paralelo, né, que existe das palavras de Tiago, né, sobre a traça, o ferrugem do ouro, né, com as palavras de Jesus, né, que ele diz assim, que Jesus diz, né, que não juntem tesouros na terra onde a traça, o ferrugem corrói, antes juntem os seus tesouros no céu onde o ladrão não rouba, né? E aqui também a gente pode observar nesse trecho algo interessante, né, que ele diz assim que a ferrugem e a traça vão testemunhar contra os ricos no dia do juízo. Né? Aqui ele está fazendo uma menção a algo muito característico da época, né? Que a traça e a ferrugem no ouro e na prata acumulada, ela aparecia com o tempo, né? E era relativamente visto como um sinal de acumulação de riqueza, né? Como uma acumulação de bens, né? Ou seja, essa traça que ele está se referindo, né? Era visto com bons olhos pelos ricos, porque ele dizia, olha, eu tenho tanto tempo dinheiro, né? Eu tenho tanto tempo esse tesouro, né? Que já até está enferrujando, né? E aqui a gente observa o quê? Que essa traça, né, era um sinal que da avareza dos ricos que se gloriavam na sua riqueza, na acumulação da sua riqueza. E o pior, né, que Tiago vai expor o motivo da ira de Deus. O pior é que essa riqueza vinha da exploração e descumprimento dos direitos dos mais pobres. Aqui a gente pode seguir, né, a partir do 4, versículo 4. Por isso ouçam os clamores dos que trabalharem em seus campos, cujos seus salários vocês retiveram de modo fraudulento. Sim, os clamores dos que fizeram a colheita em seus campos chegará aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. No 5, vocês levam uma vida de luxo na terra, satisfazendo seus desejos e engordando a si mesmos para o dia do abate. Condena e mata o inocente sem que eles resistam. Aqui, como eu mencionei, ele está justamente criticando, né, a origem dessa riqueza que esses ricos opressores tinham, né, que era a exploração e o desrespeito ao direito dos mais pobres. Antes que, né, possa ser desvirtuado as palavras de Tiago e aqui a minha fala em cima da carta de Tiago, né, que ele está fazendo uma condenação não aos ricos de maneira geral, está fazendo uma condenação aos ricos opressores que exploram, né, os mais pobres e que cuja sua fonte de riqueza e acumulação está justamente nessa exploração. Né? Contudo, a gente observa o quê? Né? Que apesar disso, né, o clamor dos trabalhadores, né, chegou, né, aos ouvidos de Deus, né, justamente porque essa exploração, né, tem matado o justo sem nenhuma resistência, sem que eles pudessem fazer alguma coisa. E como a Bíblia dialoga, né, com essa mensagem de Tiago? Né? Em primeiro lugar, é importante a gente ter em mente o quê? Né? Assim, que a Bíblia de fato condena a injustiça. Né? Não para não ficar somente na fala de Tiago, os
gostaria que vocês me acompanhassem também na leitura de Oséias 12. Oséias 12, a gente vai ver as palavras do profeta Oséias falando ao povo. 12, do 6 até o 10. Os profetas do Antigo Testamento condenavam, né? É importante fazer um parênteses aqui antes de continuar, né? Que os profetas faziam o seu juízo contra o povo não somente no sentido religioso. Não diziam, olha, idolatria, né? Vocês estão distantes de Deus. Não, ele fala que também as injustiças sociais ali eram parte da ira de Deus contra o povo, né? E é como a gente pode observar nessa fala de Oséias. Portanto, voltem para o seu Deus, pratiquem o amor e a justiça e confiem nele. O povo, no entanto, se comporta como os comerciantes astutos que usam balança desonesta e gostam de explorar. Israel diz, né? Fique rico, fiz fortuna com meu próprio esforço. Ninguém descobriu que eu enganei os outros, meu histórico é impecável, né? Mas eu, Senhor, né, seu Deus, que os tirou do Egito, os farei morar em tendas, outra vez como fazem os feriados sagrados, né? Enviei os meus profetas para diverti-los com muitas visões e parábolas, né? Se você não entendeu, se perdeu na leitura, né, Oséias está dizendo o seguinte, né, que o povo, né, que eles estavam, né, essa ideia é um pouco parecida com a de Tiago, né, enriquecendo em cima de injustiça, em cima da desonestidade, né, e o povo não ouvia, né, o que Deus estava falando através dos profetas, né, que era justamente a crítica, né, que Deus faz o quê? Voltem para Deus, pratiquem o amor e a justiça. Contudo, né, vamos dizer assim, a elite desse povo, né, os comerciantes, né, assim como a gente também vai ver em muitos outros locais, os profetas do Antigo Testamento, os comerciantes também compravam juízes e sacerdotes para que não fosse criticada a sua atitude desonesta, né? Ou seja, Deus condena as injustiças sociais, né? Condena a desonestidade, condena a injustiça, né? E Deus, por outro lado, ama a justiça, porque a justiça faz parte do caráter de Deus. Lá em Salmos 89, versículo 14, né, a gente tem essa declaração aqui através das poesias de Salmos, né? Ele diz assim: justiça e retidão são alicerces do teu trono, amor e verdade vão à tua frente. Né? Aqui ele está falando de Deus, né? Do reinado de Deus, que Deus julga com justiça, ou seja, justiça faz parte do caráter de Deus, por isso que ele condena a ação injusta, né, das pessoas. E aqui também, né, antes que a gente caia num extremo muito mais militante, muito social, né, da nossa fala, né, a Bíblia ela entende o quê? Que a origem da injustiça, né, da desonestidade, está no coração longe de Deus. Né? Aqui a gente observa a fala do profeta Jeremias. Jeremias 5, né, se você puder acompanhar. Jeremias 5, do 23 ao 28. Né? Aqui também mais um outro episódio onde o profeta está denunciando os pecados do povo. De 5, 23 a 28. Diz assim: mas este povo tem um coração rebelde e teimoso. Afastaram-se de mim, me abandonaram. Não dizem com sinceridade: vivamos com o temor do Senhor nosso Deus, pois Ele nos dá as chuvas de outono e primavera e nos garante a colheita no tempo certo. Suas perversidades afastou de vocês essas bênçãos maravilhosas. Seu pecado lhes tomou todas essas coisas boas. No meio do meu povo existem homens perversos que espreitam suas vítimas como um caçador de tocaia e estão sempre colocando armadilhas para apanhar pessoas. Como uma gaiola cheia de pássaros, a casa deles é cheia de tramas perversas. Por isso são poderosos e ricos. Né? Aqui aí a gente observa no 28 uma alusão, né, que Tiago fez essa referência. Gordos e de aparência saudável. Suas maldades não têm limite. Não querem fazer justiça aos órfãos e nem chegam, e negam os direitos dos mais pobres. Né? Lembre que o profeta está partindo da ideia, olha,
isso que acontece, dessa injustiça, dessa opressão, né, vem ali, olha, do coração rebelde e teimoso, ou seja, um coração longe de Deus, né? Ou seja, todo opressor que você possa ver, né, todo corrupto, né, ele começa com o coração longe de Deus. O lance é que todos nasceram separados de Deus, né? A menos que haja uma conversão, um encontro verdadeiro, este coração continuou o mesmo. A gente também tem, né, ainda neste tema, né, que a justiça é a evidência de um coração que anda com Deus. Ainda em Jeremias, capítulo 22, a gente tem uma fala de Jeremias ao rei Joaquim, né, que é o rei, né, que assumiu ali quando a Babilônia sitiou Jerusalém. Ele começa dizendo assim, Jeremias 22, do 15 ao 16. Ele diz assim: mas um belo palácio de cedro não faz um grande rei. Josias, né, Josias, entre parênteses aqui, é o último rei bom de Israel, de Jerusalém, de Judá. Josias, seu pai, também tinha muita comida e bebida, mas em tudo o que fazia era justo e íntegro. Por isso, tudo deu certo para ele. Fez justiça ao pobre e ao necessitado os ajudou. E tudo lhe correu bem. Não é isso que significa me conhecer, diz o Senhor? Ou seja, aqui a gente pode observar na fala de Jeremias que a justiça, a retidão, faz parte de um coração que conhece a Deus. É um coração que anda com Deus. E aqui também a gente pode ver também que a Bíblia ela é muito explícita, né? Deus julgará os maus e perversos, né? Isso aqui é muito importante porque muitas das vezes a gente se depara, né, com o mundo caído, né, que a justiça não parece perfeita, mas Deus diz, olha, eu irei julgar, né, eu irei, né, e alguns trechos, né, que a Bíblia fala que ele é um Deus vingador, né? Aqui a gente pode ver lá em Salmos também, nas poesias de Salmo 18, a gente pode observar aqui uma fala na qual onde Deus, né, diz que irá julgar o perverso, né? Julgará as pessoas com justiça, desculpa. Né? Salmo 18, do 25 ao 27. Aos fiéis te mostra fiel. Isso é uma característica de Deus que o salmista está dizendo. Aos íntegros te mostra íntegro. Aos puros te mostra puro, mas aos perversos te mostrarás astuto. Em outras traduções, né, diz assim, ao perverso, ao mal te mostrará indomável. Tu livras os humildes, mas humilha os orgulhosos. Mantém acesa a minha lâmpada, Senhor meu, Deus meu, ilumina na minha escuridão. E aqui a gente observa o quê? Que Deus julgará as pessoas com justiça. Né? O seu julgamento é justo. Né? E Deus julgará o perverso. Lá no Salmo 37, ele é um salmo assim, bastante conhecido e por uma parte da minha vida li muito. Né? Esse salmo aqui, Salmo 37, a partir do 7. Diz assim, aquieta-se na presença do Senhor, espere nele com paciência. Não se preocupe com o perverso que prospera e nem se aborreça com os seus planos maldosos. Deixe de lado a ira, não se enfureça, não perca a calma, isso só lhe trará prejuízo. Pois os perversos serão destruídos, mas os que confiam no Senhor possuirão a terra. Em breve o perverso desaparecerá, ainda que o procure não encontrará. Esse aqui é o Salmo de Davi, é muito interessante, né? Que ele é um salmo que ele expressa a revolta contra o ímpio, né? Que prospera. E aqui ele também tem a resposta de Deus, né? Que ele é um coração que tem que esperar em Deus, né? Ou seja, se você vê muitas das vezes a pessoa desonesta prosperar, né? Você não tem que tornar a revolta, né, uma desculpa para ser também desonesto, né, uma desculpa para sua ação. Não, ainda que o ímpio prospere, o perverso prospere, a sua ação deve ser justo, né, como a Bíblia vem falando, né? E é muito explícito aqui nesse texto, né? Em outras passagens desse próprio Salmo, né, Deus diz assim, Deus ri dos ímpios, né? Os ímpios estão tramando, os perversos estão tramando seus planos, mas Deus ri deles porque eles logo desaparecerão, né? Deus colocará, ou em outras traduções, colocará os ímpios num local escorregadio, né? Onde seus planos não darão certo.
já partindo para nossa aplicação, para nossa conclusão, né, aqui é importante a gente, assim, ter em mente, né, que muitas das vezes, né, a omissão e a passividade, né, assim, elas às vezes flertam com o discurso cristão. O que eu estou querendo dizer, né, que existe no meio do cristianismo, né, uma tendência a você dividir temas terrenos, temas sociais, né, assim, tão distante da Bíblia, porque enxerga a Bíblia tão espiritual, que só fala de coisas espirituais, a ponto de que, né, a atitude daquela pessoa só é uma espécie de aceitação desses problemas, né, ou aquela frase, né, não, deixa assim, né, já aconteceu, já tá certo, né, não vai mudar, nada vai mudar, não precisa fazer nada, né, contudo, né, a omissão e a passividade não são atitudes esperadas de um cristão verdadeiro diante da opressão. Diante da injustiça, o cristão verdadeiro, ele deve, né, se impor, ele deve lutar contra, né, a injustiça. Né? Isso é interessante que a gente pode ver na própria carta de Tiago, né, que é aquele que faz, que sabe o que tem que fazer e não faz, comete pecado. Né? Ou no capítulo 2, que ele traz o exemplo, né, do irmão necessitado. Que se você tem um irmão necessitado, ele chega a você pedindo alimento, né, assim, o cristão verdadeiro não tem atitude passiva, ele tem uma atitude ativa de aliviar a dor, né, porque ele traz o quê? Que a ação, né, é a demonstração de que aquela fé que mora no cristão é verdadeira. Né? Então, assim, apesar do mundo ser, né, do jeito que é, apesar das opressões fazerem parte, né, do nosso mundo, a Bíblia nos exorta o quê? Termos uma atitude, né, de condenação, assim como Deus tem essa atitude de condenação às injustiças, às opressões, né, porque o nosso Deus tem como caráter justiça, e esse caráter, né, que deve também transparecer nas nossas ações. Aqui também é importante ter em mente o quê? Que a origem das opressões está no coração caído do homem. Né? O outro flerte que ronda muito e que tem rondado, né, o cristianismo brasileiro, né, a gente vê nas últimas eleições, né, é a igreja reivindicar para si o poder de melhorar a sociedade a partir da sua intervenção política e social na sociedade, né? Ou seja, a partir de revoluções. Né? Aqui a gente corre o risco, né? Muitas das vezes a gente viu nos últimos anos essa reivindicação moral contra a corrupção, né, dos nossos governantes, para a justificativa dos cristãos terem uma atitude mais ativa, às vezes até violenta politicamente, né, e socialmente. Contudo, a Bíblia ela entende o seguinte, que o problema não está em partido A, partido B, no governante A, governante B, no sistema social A, sistema social B. Né? Na verdade, a Bíblia entende que onde tiver um ser humano, filho de Adão, né, ali ainda vai ter corrupção. Ou seja, né, a Bíblia entende a corrupção como algo existencial do ser humano, né, oriundo do pecado e de todos os descendentes de Adão. E aqui é importante deixar isso, né, próximo do que a gente falou anteriormente. A Bíblia ela quer que você haja com justiça contra as opressões, né, quer que você não concorde com as opressões e não seja passivo. Contudo, o evangelho ele visa mudar o indivíduo, né, visa mudar o Adão dentro de si. Né? Muitas das vezes a igreja tem reivindicado uma militância em prol do melhoramento da sociedade, né, usando assim de maneiras violentas, né, para se impor. Contudo, né, a Bíblia como espada, né, dada por Deus, né, a espada do Espírito serve o quê? Para matar o homem que mora em nós, para matar o velho homem, para matar o Adão. Não é uma ferramenta para criar utopias sociais, utopias políticas, utopia de sociedade, não. Né? Aqui a gente observa o quê? Que o evangelho tem a intenção de mudar você, né, o cristão, tem a intenção de desfazer as características do Adão que mora em você e deixar mais parecido com Cristo, um novo Adão, né, visa salvar o indivíduo e não o mundo de sua destruição. Né, isso aqui é importante ter em mente. Visa salvar o indivíduo e não o mundo da sua destruição. O Apocalipse, a destruição do mundo, a corrupção sistêmica,
infelizmente, é parte do que Deus tem para a história humana, né? Porque ele entende o quê? Né? Que as opressões, né, elas só vão ser superadas a partir o quê? De um novo céu e uma nova terra. Né? A gente pode entender o quê? Que o pecado está tão enraizado na nossa existência, né, que normas puritanas, né, as normas religiosas puritanas não salvam ninguém. A gente pode ver lá Paulo discorrer sobre em Romanos, né, e nem o abraço, né, irrestrito à natureza humana não vai nos levar à salvação. Para isso, Deus entende o quê? Que a solução definitiva são novos céus e nova terra. Né, como a gente observa lá em Apocalipse 21, né, que essa é uma promessa do cristão, né, que apesar de não podermos fazer tanto para mudar nossa sociedade, para mudar o mundo, salvar o mundo dessa destruição, a gente como cristão tem que ser lembrado de uma promessa, né, lá em Apocalipse 21. Então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não existia. E vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu por parte de Deus, como noiva belamente vestida para o seu marido. Ouvi uma forte voz do céu que dizia, do trono, veja o tabernáculo de Deus que está no meio do seu povo. Deus habitará com eles e eles serão seu povo, o próprio Deus. E ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque todas essas coisas passarão para sempre. Em resumo, né, gostaria de já concluir que, assim como a gente viu em Tiago, né, Tiago ele traz, né, essa ideia de que Deus está ouvindo o clamor do oprimido. Infelizmente, o oprimido não deixará de muitas das vezes ser oprimido, porque se não for aquele oprimido, haverá outros oprimidos ao longo da história humana, né? Contudo, né, a gente tem que ser lembrado da esperança do evangelho, da promessa do evangelho, né? O evangelho ele não tem uma fórmula de sociedade, ele não tem um projeto político, um projeto social, não, ele tem uma promessa que é justamente isso, né? Novos céus e nova terra. E você como cristão, né, quando bater aquela decepção, né, com o sistema com que a gente vive, lembre-se disso, que Deus está dizendo, olha, eu tenho uma solução, novos céus e nova terra, e isso deve nos alegrar. Gostaria de fechar orando, já que eu não orei no início, né, porque a palavra de Deus venha fazer, tomar lugar nos nossos corações. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Deus, por essa palavra que o qual o Senhor nos traz, e obrigado pela esperança, Deus. Perdão por muitas das vezes não entendemos com tanta alegria, não aceitarmos com tanta alegria essa promessa de novo céu e nova terra, porque estamos apegados ainda às coisas daqui. E eu te peço, Pai, que isso mude nos nossos corações. Te peço, Pai, que novos céus e nova terra venha ser um motivo de alegria e que a gente, como cristão e igreja, venha ter isso como resposta aos nossos problemas que vivemos nessa vida. É o que eu te oro, Deus, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus.